Paz e graça, querido, querida, seja bem-vindo aqui ao canal Rafael Brito, a nossa terceira aula do nosso Catecismo da Igreja Católica. Tenho a alegria de poder compartilhar com você essa graça, poder estudarmos juntos o Catecismo. Este livro, essa síntese maravilhosa da Igreja, que nos ensina a respeito da nossa doutrina católica. Você pode adquirir o seu catecismo através do link na descrição do vídeo aqui, para que você possa também acompanhar esse estudo. Bom, na aula passada nós aprendemos que o sentido da nossa existência e o sentido do verdadeiro conhecimento de Deus está não somente em conhecê-lo, senão nos tornaríamos simples especuladores da fé ou simples cientistas. Mas aprendemos que aquilo que é a vontade de Deus para nós, para o ser humano, é que ele o conheça. E então ele se revela. Essa revelação tem o seu cume em Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio do Espírito Santo. Portanto, aquilo que o céu deseja de você, assim que Deus quer da sua vida, é que você tenha uma profunda amizade e intimidade com Ele. Portanto, para a Igreja Católica, conhecimento de Deus não é especulação teológica. Conhecimento de Deus passa por uma experiência profunda e a partir da experiência, a partir que eu experimento através da presença real de um Deus que se faz carne e através disso dos sacramentos se manifesta na minha vida, eu consigo então vivenciar esta realidade. Então, portanto, hoje nós vamos passar então para a terceira parte, esse capítulo sobre o conhecimento de Deus. O número é o número 36 do Catecismo da Igreja Católica em diante. E o título da aula hoje é o Conhecimento de Deus segundo a Igreja. Vamos aprender o que a Igreja nos ensina sobre como conhecer a Deus. O número 36 nos diz assim: a Santa Igreja, nossa mãe, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza, veja que não é algo hipotético, não, é uma certeza. Deus pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem, então, tem esta capacidade porque foi criado à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Bom, o que o catecismo aqui está dizendo? A primeira coisa é que a igreja atesta. A igreja garante isso para você. Você pode conhecer a Deus através do dom da razão. Nós temos que compreender que o ser humano, isso aqui nós vamos aprender com Aristóteles também, mas com Platão, com os aristotélicos e também com Sócrates. O ser humano, ele é dotado de uma alma. A alma, que é imortal, ela possui em si, então, as faculdades interiores, as faculdades da alma. E a sua faculdade maior é a faculdade do intelecto. O que é o intelecto? O intelecto é onde habita a razão humana, é a realidade que nos ajuda e nos constitui, podemos dizer assim, enquanto ser pensantes através da nossa razão. A razão nada mais é do que a capacidade intrínseca, natural, que nós temos de conhecer as coisas. A razão faz parte do intelecto, está profundamente ligada também à realidade do conhecimento, das escolhas. E aqui entra também aquilo que é chamado de apetites da alma, através dos desejos da alma, através da aspiração que a alma tem
para Deus. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, criado para Ele, criado voltado e para devotar sua vida, tendo o Senhor como o fim último da sua vida, existe então, olha que lindo, minha gente, essa graça profunda de poder escolher entre o bem e o mal, entre poder acolher e não acolher, entre ter a vontade de escolha e de não escolha. Tudo isso aqui está ligado ao intelecto, está ligado a uma vida de razão, está ligado à realidade diferente dos animais irracionais. Nós somos animais racionais, porque nós temos a graça de poder raciocinar sobre as coisas. Portanto, a igreja nos ensina que, e nos atesta que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Quem vai ensinar isso para nós é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nos ensina, está em italiano, mas eu vou traduzir para você. Ele diz o seguinte, primeira coisa, como que São Tomás ele faz a seguinte pergunta: como que nós podemos conhecer a Deus? Ele diz que são duas formas desse conhecimento. Ele diz a primeira, São Tomás ele diz com muita insistência que a fé e a razão são os procedimentos conhecíveis, né? Então, são um mecanismo de conhecimentos, são dois mecanismos de conhecimento diferentes, ou duas realidades diferentes. Primeiro, a razão, olha o que São Tomás diz, a razão acolhe uma verdade em vista da evidência intrínseca, imediata ou imediata. Por exemplo, uma criança. Como com a criança ela vai aprender sobre o mundo? Vamos pensar. A criança faz a experiência, por exemplo, de começar a andar a partir do momento que ela toca os pés no chão e, ao mesmo tempo, ela conhece os movimentos do seu próprio corpo. Isso é uma evidência direta, imediata. Agora vamos pensar numa evidência, numa experiência indireta, não imediata. É, por exemplo, quando você fala para a criança assim, ó, tá vendo aquele fogo ali? Se você colocar a mão no fogo, vai queimar. Então a criança, através do ensinamento, vendo o fogo, ela diz, não, se o meu pai e minha mãe estão dizendo que não é para me colocar, que eu vou me machucar, não vou fazer. Então é um conhecimento aqui, pode ser aqui um conhecimento de fogo, né, indireto. Através do conhecimento indireto, em um determinado momento, essa criança chega perto do fogo e coloca as mãozinhas. E ela sente o calor e faz assim. Então ela teve agora conhecimento direto. Portanto, então, o ser humano pode chegar ao conhecimento através de duas realidades. O conhecimento direto e o indireto. Ora, o direto é aquilo que são as coisas evidentes, empíricas, aquilo que posso experimentar, ver e tocar. Qual que é o conhecimento indireto? Então, aí ele continua. Em vez da fé, aceita uma verdade em base à autoridade da palavra de Deus. Qual que é a diferença do conhecimento com Deus em relação à razão? É que através das coisas imediatas e também as coisas não imediatas, ou diretamente e indiretamente. Eu posso chegar ao conhecimento de Deus através do dado da razão, estudando, por exemplo, a criação, estudando a biologia e a complexidade, por exemplo, do corpo humano. Eu posso chegar à dedução que Deus existe através de uma dedução indireta, especulativa. Isso é razão. Agora, como que nós chegamos a Deus? Como que é o conhecimento com Deus através da fé? Qual que é a diferença?
A diferença não está em que uma é separada da outra, não. Já nos dizia São João Paulo II que fé e razão, usando uma frase de São Tomás de Aquino, são duas asas que nos elevam a Deus. Portanto, não se pode ter fé sem razão, e não se pode também chegar a Deus simplesmente por deduções empíricas, direta ou indiretamente. Porque a partir do momento que eu cheguei à conclusão, pela razão, eu chego à fé, recebo a fé e vice-versa. Bom, nós podemos dizer aqui então que a fé, aqui de São Tomás, ela é diferente da razão. A fé, ela em vez de ver as coisas dedutíveis, ela acontece como garantia pela escuta da palavra de Deus, logo, através da palavra de Deus, claramente, da fé, da doutrina, do magistério. Portanto, então, quando nós professamos o creio, por exemplo, nós professamos a fé da igreja. Qual é a fé da igreja? Por que diz, por exemplo, quando nós rezamos, nós professamos e renunciamos a Satanás na noite de Páscoa? No sacerdote diz: crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? A gente diz: creio. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Sim, creio. Ótimo. No final, eu já falei isso para vocês que amam essa parte, diz assim: esta é a nossa fé. Esta é a fé da igreja. Nós nos gloriamos em professar em Cristo nosso Senhor. A fé da igreja é baseada na palavra. Qual é a evidência da fé? A palavra, a revelação divina. Então ficou claro? Muitas vezes as pessoas dizem: a fé é um passo no escuro. Não, a fé não é um passo no escuro. A fé, ela não é uma ação irracional. A fé é a razão, é o meu pensamento, conformado, como diz o apóstolo Paulo, aos pensamentos de Jesus, e, portanto, conformado a essa fé, conformado, minha razão, conformado à fé, conformado às evidências da palavra de Deus, que me dá essa graça, eu aceito. Então, continua. Sem a capacidade da razão, vai dizer, sem essa capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? Deus que se revela. Mas como eu o acolho? Através da razão. Mas não só a razão. A razão também, ela é iluminada pela fé. Pela virtude da fé. Uma virtude teologal. O homem tem essa capacidade porque foi criado à imagem de Deus. O que significa ter sido criado à imagem de Deus? Significa que fomos criados para Ele. Ser imagem e semelhança de Deus é justamente ter uma característica ontológica, intrínseca dentro de nós, na nossa essência, que nos tende a Deus, que nos faz voltar para Deus. Naturalmente, se você olhar, por exemplo, na história da humanidade, desde o tempo quando os homens começaram a viver aí nas cavernas. Nós já temos as pinturas rupestres, né? Aí nas cavernas, e você vai ter o quê? Você vai ter já a ideia de que existe um ser transcendente, que existe seres transcendentes, aí aqui existe o panteísmo naquele tempo, mas uma convicção de que algo está além desse mundo imanente, desse mundo criado. Existe algo, existe alguém por trás. Então, portanto, o homem por si, ele tende, ele busca, ele anseia por Deus. Continua o catecismo, número 37. Nas condições históricas em que se encontra o homem experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus só com as luzes da razão. Com efeito, para falar com simplicidade, apesar de a razão humana poder verdadeiramente, pelas suas forças e luz naturais, chegar a um conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que protege e governa o mundo pela sua providência, bem como de uma lei natural inscrita
pelo Criador nas nossas almas, há contudo bastantes obstáculos que impedem esta mesma razão de usar eficazmente e com fruto o seu poder natural. Porque as verdades que dizem a respeito de Deus e aos homens ultrapassam absolutamente a ordem das coisas sensíveis. Quando devem traduzir-se em atos e informar a vida, exigem que nos demos e renunciemos a nós próprios. O espírito humano pode adquirir semelhante verdade. Sofre dificuldade da parte dos sentidos e da imaginação, bem como dos maus desejos nascidos do pecado original. Daí deriva em que tais matérias, os homens, se persuadem facilmente da falsidade ou pelo menos da incerteza das coisas que não desejam e desejariam, não desejariam. Veja, o que o catecismo está dizendo? Ok, com certeza nós podemos chegar a Deus, mas por causa do pecado original, por causa das circunstâncias sensíveis, por causa daquilo que nós muitas vezes somos enganados. Por exemplo, você está a uma certa distância, vamos olhar aqui o sentido da visão. Às vezes você vê um objeto ao longe, né? Você tem uma percepção daquele objeto ao longe. O que você precisa para que você defina o que seria aquele objeto? Você precisa ou de se aproximar dele ou de usar um binóculo para que, através dos seus olhos, você chegue ali. Portanto, a fé, podemos assim usar, ela é o binóculo. Ao mesmo tempo, a fé é a aproximação daquilo que se vê, daquilo que se evidencia, aquilo que vejo. Então, a fé me aproxima. E a fé, ela está baseada, como diz São Tomás, ela, diferente das evidências sensíveis, a certeza da fé está baseada na revelação de Deus através da sua palavra, através da tradição, através do magistério, isto é, através da doutrina. É por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que de si não são inacessíveis à razão, para que possam ser, no estado atual do gênero humano, conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Então, a fé te dá a certeza. Lembra o que nos diz a carta aos Hebreus, capítulo 11. A fé, ela é a garantia dos bens e a certeza dos bens que não se veem. Ora, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não toco, não faz parte da realidade imanente, da realidade aqui desse mundo, da vida sensitiva, dessa realidade sensível. Ela transcende. Portanto, a fé me dá a certeza, a visão daquilo que simplesmente ultrapassa essa realidade daqui. Nesse sentido, os padres da igreja, por exemplo, São Clemente de Alexandria, nos ensina sobre essa realidade da fé. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, São Clemente. Ele está conversando com Heráclito, com seu interlocutor, e está dizendo sobre o justo que vive da fé. Ele está falando sobre fé e está falando sobre razão. Preste atenção. Não achas que ele, Heráclito, também culpa quem não acredita? Culpa quem não acredita? O meu justo viverá pela fé, escreveu o profeta. O outro profeta, se não acreditares, nem mesmo entenderás. A fé que certos gregos caluniam, julgando-a vazia e bárbara, é uma voluntária prolepse, uma dissidência religiosa, garantia das coisas que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Hebreus 11, capítulo 1. Capítulo 11, versículo 1. Outros, veja o que diz Clemente de Alexandria, outros definiram a fé como um assentimento que une uma realidade invisível, assim como a demonstração que se dá com a clareza racional, a uma realidade que se ignorava. Assim, quem crê nas escrituras divinas equilibra o seu julgamento e deriva como evidência conclusiva a voz daquele, Deus, que nos deu as escrituras.
de Deus, assim também a fé não se torna uma posição apoiada por meio de demonstração simplesmente. Portanto, bem-aventurados que não viram e ainda assim acreditaram. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: a fé, ela não é algo vazio. Ela está ligada à razão humana também. Ora, eu acolho a revelação divina, eu acolho a fé a partir de uma aceitação, uma escolha, de uma abertura do meu intelecto, uma abertura da minha alma, aquilo que transcende as coisas sensíveis. Portanto, só a razão posso chegar à verdade? Posso, mas não se chega à plenitude, porque a razão culmina na fé. A fé, portanto, então, ela só pode ser uma fé verdadeira se ela está vinculada profundamente à vida racional, escolha, experiência. Nesse sentido, nós vamos ver, por exemplo, que São Gregório de Nazianzo nos diz sobre esse assunto. Quando Gregório fala, a fragilidade da razão que deve ser guiada pela fé. É o que o Catecismo da Igreja nos diz aqui. O que o Catecismo da Igreja nos fala? O ser humano pode chegar a Deus pela razão? Pode, mas por causa do pecado original, por causa dos enganos sensitivos, essa via ela é imperfeita. Qual que é a via perfeita para chegar a Deus? A fé. E a fé complementa a razão. Veja, São Gregório de Nazianzo diz assim: na verdade, quando nos tornamos fortes na eficácia do nosso falar e deixamos de lado a nossa fé e destruímos com as nossas pesquisas a autoridade do Espírito, então o nosso raciocínio é superado pela grandeza das coisas. E será superado sem dúvida, já que parte de um instrumento fraco, ou seja, da nossa inteligência. O que acontece? Acontece que a fraqueza do nosso raciocínio parece ser uma fraqueza do mistério cristão, e assim a habilidade do discurso se torna o aniquilamento da cruz, como também nos diz Paulo, pois a fé é a conclusão da nossa razão. A fé, veja que lindo, é a conclusão da nossa razão. O que São Gregório está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: a fé, ela destruirá, no bom sentido, todas as deduções, todas as especulações que você possa fazer. Por exemplo, a fé te leva à experiência. Vamos colocar um exemplo claro. Eu me apaixonei pela Lília. Eu estava fora, estava em missão na Europa, quando eu me apaixonei por ela. Eu tinha uma visão da Lilian. Nossa, a Lilian de longe, como ela é linda. Então eu vi o exterior dela. Quando eu comecei a namorar a Lilian, comecei a conviver com ela, quando eu me fiquei noivo dela, quando eu casei com ela, e convivo e durmo com ela todos os dias ao lado da minha cama, eu tenho uma experiência de conhecê-la além do olhar. Por exemplo, vamos falar de fé, de experiência de fé e razão. Uma coisa, vamos supor que isso aqui seja uma fruta. Vamos colocar uma banana? Eu olho, pesquiso e digo, olha, isso aqui é uma banana e de fato a banana, existem bananas amarelas, a mais comum. Tem bananas também vermelhas, roxas, enfim, tem várias variedades de banana. Que legal, falei sobre a banana. Conheci a banana? Racionalmente a conheci. O que é a fé? A fé me faz colocar essa banana, colocar essa maçã, colocar esse fruto e experimentar o seu gosto. Eu posso falar da banana, mas eu não posso experimentar o seu gosto. A fé te faz experimentar o gosto. A fé traz para dentro de você aquilo que está fora. A
A fé não faz com que simplesmente você conheça externamente a Deus em uma dedução. Ela faz você ter relacionamento com Ele a tal ponto que você entra em uma intimidade profunda e fundamental da tua vida. Assim o catecismo continua nos ensinando, então, que por toda a razão, ela para que no seu estado atual do gênero humano, conhecido por todas, sem dificuldade, como a certeza firme, sem mistura de erro, ela precisa de passar pela revelação. Deus se revela. Deus se faz presente. Deus vem ao nosso encontro. E nós só podemos conhecer a Deus de verdade através da fé. Da fé profunda e supera todas as coisas. Nós precisamos de compreender, portanto, então, que a fé precisa ser uma fé com o pé no chão. O conhecimento de Deus é buscá-lo, é compreendê-lo, é tentar descobrir a sua presença através dos dados, das experiências. Por exemplo, os sacramentos. Os sacramentos, eles é Cristo, é Deus, e se dá o tempo inteiro. É Jesus Cristo no seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. É a vida nova de Cristo, a ressurreição e a sua morte através do batismo, que nos torna filhos no Filho. Mas, veja, o pão que eu vejo não é pão, ele transcende e pela fé ele é o quê? Ele é corpo, sangue, alma e divindade. Mas, nós vamos aprender isso mais para frente quando nós vamos falar de sacramento. O sacramento da Eucaristia é sacramento, ele é Jesus, independente de você crer ou não. Qual que é a diferença de um sacramento para um sacramental? O sacramento, ele é sacramento. Ele é em si mesmo. Ele tem uma eficácia em si mesmo. É o próprio Deus ali se dando. O sacramental não, por exemplo, uma cruz benta. Para que tenha efeito aquela cruz, eu preciso ter fé que aquilo aconteça. Então, eu vou usar a cruz contra o mal. Então, eu preciso ter fé para que aquele objeto bento, ele tenha efeito. O sacramento não. O sacramento, ele tem um efeito em si mesmo. Ele é o próprio Deus. Está entendendo a diferença? Portanto, então, a fé, ela é algo tocável, algo sensível, algo também que passa pela minha experiência humana. Eu vejo o pão e o vinho, sei que aquilo ali, a fé me fez experimentar, é o corpo de Nosso Senhor e seu sangue, alma e divindade. Eu vejo uma criança sendo batizada e a água caindo sobre a sua cabeça, eu sei que aquela criança, eu sei que eu fui imerso nas águas do batismo e sou cidadão do céu. Veja, São João Paulo II, ele, na sua encíclica Fides et Ratio, ele diz assim: a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo-o, amando-o, possa também chegar à verdade plena sobre si próprio. Coisa mais linda. Esse é o ensinamento da igreja. O Papa está dizendo. E isso aqui é Santo Agostinho que diz para nós. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. Quanto mais pecador, por exemplo, eu me sinto, mais eu reconheço a misericórdia de Deus. Quanto mais longe eu me sinto, mais eu reconheço que Deus me busca. E assim vai. Conhecer a si mesmo, o autoconhecimento, também me faz conhecer a Deus.
Veja que coisa mais linda o Papa nos ensinando. Ele diz, número 1. Tanto no Oriente como no Ocidente, é possível entrever um caminho que, ao longo dos séculos, levou a humanidade a encontrar-se progressivamente com a verdade e a confrontar-se com ela. É um caminho que se realizou, nem poderia ser de outro modo, no âmbito da autoconsciência pessoal. Quanto mais o homem conhece a realidade e o mundo, lembra? Razão? Tanto mais se conhece a si mesmo, na sua unicidade. Ao mesmo tempo que nele se torna cada vez mais premente a questão do sentido das coisas e da sua própria existência. O que chega a ser objeto de nosso conhecimento torna-se, pois, parte da nossa vida. A recomendação conhece-te a ti mesmo estava esculpida no dintel do templo de Delfos para testemunhar uma verdade basilar que deve ser assumida como regra mínima e de todo homem que deseja distinguir-se no meio da criação inteira para a sua qualificação do homem, ou seja, enquanto conhecedor de si mesmo. Ora, quem sou eu? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Por que fui criado? Por que estou nesse mundo? Para que estou aqui? A busca verdadeira da felicidade, que termina numa verdadeira felicidade que é o próprio Deus, é a resposta a todas essas indagações. E você chega a essa verdade através de saber. Você não está nesse mundo, que você não é filho de chocadeira. Você está aqui porque Deus, porque um ser transcendente que está além deste mundo sensível, olha para você nesse momento agora. Está olhando para a tua vida agora, nessa aula. Está dizendo, eu quero te conhecer. Eu quero que você me conheça. O olhar de Deus me faz automaticamente dizer, Senhor, eu quero te conhecer. E a resposta é, eu me revelarei a ti. Portanto, irmãos, a igreja então nos ensina que o conhecimento de Deus, segundo a igreja, parte dessas duas dimensões, fé e razão. Posso chegar a Deus pela minha fé, mas será incompleta. Pela razão, mas será incompleta. Será a fé que dará sentido a tudo isso. Porque Deus, Ele está além daquilo que os meus olhos veem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Senhor Jesus, eu peço nesse momento para que esse teu filho, essa tua filha, que nesse momento acompanha esse estudo, possa fazer a experiência, Jesus. O Senhor que se deu, se revelou, na plenitude dos tempos se encarnou para se aproximar de nós, nós que pela nossa razão não conseguíamos nos aproximar de Ti. Mas Tu viestes a este mundo e se aproximaste de nós que estávamos caídos ao longo do caminho. Nos levantaste, nos lavaste com Teu sangue. Deus poderoso, onipotente e eterno, misericordioso és. Nós estamos aqui para agradecer e aceitar livremente, conscientemente, a Tua verdade e a Tua palavra na nossa vida. Nós te amamos, Jesus. E obrigado, porque a fé nos fortifica, fortifica o nosso entendimento, fortifica o nosso conhecimento. Dá-nos a graça de entrar cada vez mais na Tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Quero dizer o seguinte para você, se você não é colaborador deste canal, torne-se um colaborador. E também quero dizer para você, se você não me segue no Instagram, quero convidar você também a me seguir no Instagram, para que você também esteja atento aí a todas as minhas realidades sociais.
das redes sociais. Obrigado por poder contar com você e espero que você tenha gostado. Escreva aqui nos comentários o que você achou desse estudo e Deus abençoe poderosamente você. Até a próxima aula.